Castlevania é uma série inspirada num jogo do mesmo nome, da Konami, que é dos anos 90, jogo de fliperama, assim, coisa antigaça. E tem várias histórias, vai por muitos caminhos, mas conta basicamente uma releitura de Drácula, em que Drácula tem ali uma esposa, um filho. Aí um dia, na Idade Média, essa esposa ela é morta pela igreja. E aí ele fala, ok, agora eu odeio a humanidade, vou matar todo mundo. E aí vem aquela coisa de arco do vilão, de ele querer ser um senhor das trevas e blá blá blá, e vai matar todo mundo, vai destruir o mundo, porque tomaram algo dele. E aí tem alguns personagens que se opõem a ele, que são o Alucard, que é o filho dele, que ele não vê sentido nisso. Geralmente sempre tem algum membro da família Belmont, são os caçadores de monstros que existem, e uma feiticeira. Então o contexto é esse. O que você sabe de Castlevania, Samara? Eu só, assim, eu não sou expert em Castlevania, mas é uma série que eu gostei bastante quando eu vi, mas eu vi só até a metade da segunda temporada, porque eu não tenho costume de terminar as séries que eu começo. Mas eu gostei muito dessa, principalmente porque quando começou, já começa naquela ação, naquela coisa que já mostra quem é o Drácula, já mostra a esposa dele, que viria a ser a esposa dele ainda, chegando naquele castelo dele, vendo artefatos de ciência, enquanto todo mundo alegava que ela era bruxa. Então, é uma coisa, assim, muito interessante quando a gente começa a ver, porque apesar de ter um pedaço desse clichêzão de Drácula, ainda assim é uma leitura diferente do que a gente conhece normalmente. Justamente, quando chega no começo da série, assim, você vê os primeiros episódios, parece tudo muito estereotipado. Então, tipo, o vilão é claramente o vilão, o herói é claramente o herói. E fica nessa questão muito superficial da coisa. Mas quando a história vai se desenvolvendo, a gente vai entendendo que é mais, né? Os personagens eles têm complexidade. E volta naquela questão que a gente falou lá atrás sobre algumas narrativas terem que ser comerciais para darem certo e ainda assim manterem uma carga de simbolismo nelas. Então, o estereótipo aqui no mito do vampiro tem muito a ver com essa coisa escrachada de que o vampiro, ele tá ligado a um morcego e à noite, e aí ele queima no sol, e ele é sempre um ser das trevas. E ele chora sangue. Chora sangue, e por aí vai. Mas eu acho que Castlevania, ao meu ver, é uma série que traduz muito bem o mito do vampiro em diversas interpretações diferentes dele, de diversas obras com as quais eles derivam, para falar de uma forma contemporânea e de uma forma que contempla um público jovem, né? Um público que é justamente quem a gente imagina que seria interessante consumir, como recomendação. Por quê? No sentido do mito, de onde vem o mito do vampiro, né? O mito do vampiro, ele surge a partir de um conto que vem de uma lenda. Então, é um processo que é bem inverso em relação a tudo que a gente comentou sobre. Existia ali na Idade Média, no final da Idade Média, justamente na questão da Batalha de Constantinopla, que é uma das últimas, a batalha que determina o final da Idade Média, tinha um cara que era chamado de Vlad o Empalador na região do que era a Transilvânia. Que ele enfrentou lá o Maomé II, eles brigaram com Constantinopla, perdeu e tudo mais. Mas o que é interessante aqui é que esse cara, esse Vlad, ele ficou muito famoso na época por ser muito, muito cruel. Então ele, empalava as pessoas que ele matava, tinha um boato de que ele bebia o sangue deles, por aí vai. Então, essa brutalidade ficou muito marcada na figura e mais tarde ele se tornou uma lenda, né? As pessoas começaram no imaginário popular a atribuir muitos fatores que eles não tinham. Tem pessoas que dizem que essa questão do mito do vampiro, lobisomem e desses diversos seres mitológicos, muitas delas se originam porque as pessoas não conseguem conceber que um ser humano seria capaz de tamanha crueldade, então elas precisam atribuir isso a um ser fictício, a algo maior, algo mitológico, porque na percepção delas, é impossível alguém cometer esses atos tão cruéis. Justamente. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Vlad. Exatamente. Ele se tornou uma figura muito, muito específica de ser o Vlad Drácula, o cara que bebia sangue dos outros. E, ao mesmo tempo, tem um outro mito, entre aspas, assim, que vai dar uma origem, uma base para o vampiro, que é a questão do morto-vivo no imaginário popular do leste europeu. Como assim? Tinha ali um padre, um membro da igreja, que era o Dom Calmet, que ele ficou muito conhecido por ter feito estudos sobre criaturas justamente, supostamente,
obscuras, de magia negra, por aí vai, incluindo o vampiro, que no entendimento dele era algo muito mais semelhante ao que a gente consideraria um zumbi. E aí, eventualmente, essas duas narrativas, elas se cruzaram num livro chamado justamente Drácula, de um autor chamado Bram Stoker, que ele cria ali especificamente todos os preceitos principais do que nicha o vampiro enquanto figura popular, como a gente entende ele hoje. É ele que coloca que o vampiro ele se transforma em morcego, que ele se transforma em nevoeiro, que ele precisa beber sangue, que ele tem que ser convidado para entrar numa casa, que ele envelhece com o tempo, então ele precisa de sangue para se renovar, que ele dorme num caixão. Todas as coisas que marcam o estereótipo do vampiro hoje surgiram dali. Quando que a mulher foi introduzida e por que ela tem a visão que tem dentro da leitura desse mito? Uma coisa muito interessante é que Drácula não foi o primeiro livro sobre vampiros, né? Foi o livro que tornou o mito consagrado. O nome do livro era Carmila de Karnstein, que é de um cara chamado Sheridan Le Fanu, ali do leste europeu também, e que conta justamente a história de uma vampira que ela é muito ligada à figura da sensualidade e do obscuro, então ela sempre seduz as vítimas dela na aristocracia, porque além de consumir, precisar de sangue para viver, então ela tem que predar as pessoas sem elas perceberem que ela é uma coisa não humana, ela é muito ligada a essa questão do luxo e do desejo, então ela sempre se mete justamente nos meios da aristocracia, que era onde ela se infiltrava, que é justamente um dos norteadores também do mito do vampiro, como a gente entendia ele hoje, que, como um todo, ele é uma metáfora, né? Para como a gente está em uma sociedade em que a gente serve de alimento e de suprimento para pessoas que estão acima da gente. O vampiro é uma crítica de como a aristocracia e as grandes elites têm que se alimentar da nossa força vital para sustentar os privilégios deles. Então, quando a gente chega para Castlevania, que trouxe todas essas histórias para dentro de si, e que foi além e buscou histórias dos vampiros no mito grego, histórias dos vampiros na mitologia indiana, no imaginário de diversos países, se baseou em diversas outras obras também, a gente vê que Castlevania ela é uma enciclopédia de vampiros para iniciantes, basicamente. E dentro da história, a gente tem justamente uma personagem que é uma antagonista, uma vilã muito forte, que é a Carmila, coincidentemente, não. Que ela se baseia na Carmila do livro do Sheridan Le Fanu, que ela não tem as mesmas características exatamente, mas que a gente observa nela em valor arquetípico e simbólico. Ela tem uma coisa que é o que a gente chama de o arquétipo da aranha. Por quê? Porque ela é uma personagem que, sendo uma antagonista e tendo objetivos que não são necessariamente bons, que ela quer ali se infiltrar na corte dos outros vampiros, ela quer assumir poderes, ser uma rainha malvada e poderosa. São as coisas que ela quer. Ela, para conseguir isso, ela não bate de frente com ninguém, mas ela vai tecendo uma teia. Então ela vai envolvendo os outros personagens aos poucos nos planos delas, vai enrolando eles ali para eles ficarem presos nessa. E quando eles verem, eles já estão muito afundados nessa para sair, simplesmente. E é uma antagonista que se baseia muito na questão do ódio masculino, né? Mas quando a gente começa a ver o que ela é mais do que isso e como que ela se tornou esse monstro, por assim dizer, é justamente porque ela era uma mina, vivendo a vida dela numa boa, e aí um dia um mestre vampiro também ofereceu para ela ser imortal com ele, governar o mundo. Mas aí ela acabou caindo nas falácias do relacionamento abusivo que se instalou na vida dela. E, eventualmente, ela mata esse cara e ela fala, nunca mais. Então, ela começa a realmente tratar essa questão de criar um mundo não só sem humanos governando, porque ela é uma vampira, mas um mundo sem homens também, sem a figura masculina. E aí entra nessa questão do que significa o masculino na sociedade, o feminino na sociedade. São pautas que existem em Castlevania muito fortemente. E nela isso se traduz nesse... Não é, acho que eu tô querendo dizer que não é estereotipado, sabe? É justamente uma reflexão sobre como as coisas que, tipo, nos afetam são geralmente monstros que a gente criou, que são reflexos da nossa sociedade, no período que a gente vive, e por aí vai. Então, justamente por ser uma série que ela parece estereotipada, mas não é, Castlevania fala sobre esses assuntos de forma que as pessoas conseguem compreender facilmente. Porque fala como se elas presenciassem aquilo, como se elas tivessem repertório para entender essas coisas, mas sem se delongar em uma mega explicação super conceituada sobre isso, porque o ponto é fazer uma narrativa contemporânea que é muito mística, muito mágica, inspirada em muitas coisas legais de vampiros que as pessoas costumam gostar,
ela é mais do que isso. Então ela traz esse papel de reflexão muito bem.